Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria e hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre a lei da atração. Isso existe realmente? Existe essa lei? Se eu tiver os pensamentos certos e agir da forma correta, eu posso trazer à realidade aquilo que não existe? Como agir diante disso, né? Como fazer isso acontecer na minha vida? Eu estava estudando sobre isso esses dias e eu fiquei muito empolgada com umas verdades que eu encontrei na Bíblia e como que uma coisa tem a ver com a outra. Tem um texto em Provérbios que fala assim: assim como o homem imagina na sua mente, assim ele é. E aí você pensa, mas como assim? Quer dizer então que eu vou ser exatamente aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino sobre mim? Não tem um destino, algo que vai acontecendo assim sem a minha atuação sobre ele? A lei da atração diz mais ou menos assim, que se você pensa sobre algo, deseja algo, imagina aquilo e consegue trazer um sentimento de alegria, de gratidão sobre aquilo, que aquilo pode se realizar na sua vida. É claro que eles afirmam que a força do universo, da atração vai agir sobre isso. Só que aí a gente vai lá para Marcos e Marcos diz assim: portanto vos afirmo, tudo quanto pedirdes, tenham fé que já recebestes e assim vos sucederá. Então quer dizer que se eu pedir a Deus qualquer coisa, isso pode acontecer na minha vida? Hoje eu creio que sim. Eu creio que tem vários outros fatores envolvidos, mas eu creio que sim. Eu creio que nós, com a forma que nós pensamos e nós agimos em conformidade com aquilo que pensamos, nós podemos sim trazer à realidade tanto coisas boas quanto ruins. Lá em Jó, ele diz assim: aquilo que eu mais temia me sobreveio. E já aconteceu na minha vida situações em que eu temia muito algo e aquilo aconteceu na minha vida. Mas por que que isso acontece? Porque quando eu penso sobre algo, isso gera sentimento no meu coração, eu manifesto a minha fé sobre aquilo. Eu acredito que aquilo pode acontecer. E se eu coloco fé em algo, isso acontece. Porque a única força que move o mundo, seja para o bem ou para o mal, é a fé. Se você acreditar em algo ruim e ficar vivendo e repetindo aquilo na sua mente, essa coisa ruim pode acontecer na sua vida. A gente fala muito sobre depressão hoje em dia, ansiedade, angústia. E eu já experimentei na minha vida. Quando eu foco em coisas que estão acontecendo, por exemplo, notícias ruins, tragédias, e vou me alimentando daquilo, isso vai gerando um sentimento de angústia no meu coração. Quando eu vejo, eu já estou ansiosa, eu já estou às vezes em crise de ansiedade por causa daquilo. Porque aquilo que eu pensei, eu senti e agiu sobre a minha vida, teve uma ação sobre a minha vida. E o oposto realmente acontece. Realmente acontece aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo de verdade na minha vida. E a lei da atração, ela diz basicamente isso. É você imaginar, sonhar, se visualizar vivendo aquela situação e isso vem acontecer na sua vida. Há um tempo atrás aconteceu uma coisa assim que me deixou realmente intrigada com aquela cena. Eu queria que algo acontecesse na minha vida e eu precisava de fatores assim que era muito improvável acontecer todos os fatores juntos para que aquilo acontecesse. Estar naquele lugar, tudo naquele lugar cooperar para que aquilo acontecesse. E eu só imaginei aquilo e provavelmente eu me senti alegre imaginando que aquilo poderia ter acontecido e tal, e passou um tempo. No certo dia, aquilo aconteceu exatamente como eu imaginei. É acaso? Eu não acredito nisso. Eu acredito que da forma como eu creio, isso se manifesta na minha vida. Não era nada muito extraordinário, mas era muito, muito improvável de acontecer e aconteceu. Tem uma história também de uma amiga minha que ela, quando foi casar, ela desenhou a casa do jeito que ela queria. E aí o marido dela ficou de comprar a casa e ela resolveu as outras coisas. E aí, quando ele levou ela para visitar a casa que ele tinha comprado, a casa era exatamente igual àquilo que ela tinha desenhado. A Maria, ela orou e Deus realizou o desejo dela. Só que aí, depois de um tempo, poucos anos depois, ela não quis morar naquela casa porque aquilo era longe e tal, não era a casa que ela queria.
E aí, na época, eu não entendia muito bem disso, eu fiquei intrigada. Como que Deus te dá uma casa que você vai se sentir tão desconfortável a ponto de não querer morar lá mais? Ele não sabia antes, mas não, a fé dela naquele momento era para ter aquela casa. E ela creu daquela forma, desenhou o que ela imaginava ser o melhor para ela e ela recebeu exatamente aquilo que ela imaginou. E eu creio que a gente pode trazer essa realidade para nossas vidas na área da saúde. Eu creio que a gente pode trazer essa realidade na área da alimentação, na área financeira, na área de relacionamentos. E eu tenho mais que isso, mais que crer. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Eu já comentei no meu Instagram que há um tempo atrás eu não tinha coragem de falar nada das coisas de Deus, de gravar nada, eu não tinha coragem de nada nesse sentido. E aí eu li um livro que chama O Milagre da Manhã. E nesse livro, as práticas que esse autor ensina são exatamente mais ou menos isso. Você visualizar aquilo que você deseja e repetir, profetizar. Na Bíblia a gente chama de profetizar aquilo que você quer que venha à tona e aquilo acontece. E eu de manhã, depois de fazer minha atividade física, oração, ler a Bíblia, eu parava, eu tinha anotado todas as coisas e eu me imaginava pregando a palavra. Eu imaginava as pessoas recebendo aquela palavra. Eu imaginava a fisionomia delas recebendo aquela palavra. Alguns meses depois, eu simplesmente tive coragem de fazer aquilo que eu não tinha coragem mesmo. As pessoas me chamavam para pregar, falavam comigo, eu falava não. Não de cara, assim. Aí, um dia, uma irmã me chamou para pregar na igreja e eu simplesmente disse sim, eu vou fazer isso. Então, eu passei a crer que a gente manifesta sim. Quando Ezequiel está diante daquele vale de ossos secos, o Senhor pergunta para ele assim, Ezequiel, esses ossos podem reviver? Claro que Ezequiel não sabia se podia ou não, né? Mas pela fé, ele falou, Senhor, só o Senhor sabe. E Deus falou, profetiza, lança a palavra. Um outro texto que faz uma afirmação muito interessante sobre isso é quando Jesus fala sobre o adultério. Ele fala assim, ó, se você apenas desejar no seu coração, você já cometeu adultério. Mas espera aí, para a lei humana, o fato não tem que ter acontecido para eu ser julgado por ele. A lei de Deus ela é muito mais rígida quanto a isso. Então, se no meu coração eu já desejei, eu já gerei o sentimento sobre aquilo, a única coisa que falta é se materializar aquilo que eu desejei. É claro que isso é o oposto, mas para aquilo que a gente deseja de coisas boas na nossa vida, a gente precisa focar em coisas boas. Por exemplo, você pega uma lente e foca em um passarinho longe, pequeno. Aquele passarinho ele vai tomar conta de toda a sua lente e para você só existe aquele passarinho. Às vezes é assim que nós agimos com relação aos nossos problemas. Você foca naquele problema e só existe aquele problema. Então você raciocina, você sente, você age de conformidade com aquele problema. Se a gente focasse no que a gente quer que aconteça e não no que a gente não quer que aconteça, o nosso cérebro iria cooperar para que as nossas atitudes manifestem aquele que é o desejo do nosso coração. Então eu creio dessa forma, eu senti muita vontade de compartilhar isso com vocês, eu espero que você possa pensar a respeito e tirar suas próprias conclusões a respeito disso tudo e mais, aprender mais sobre isso, principalmente sobre a Bíblia. Fica com Deus, Deus te abençoe.